Antes do mundo, antes da história, antes de tudo, havia Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é um portal para o passado, um vislumbre da aurora da criação. Prepare-se para ver o livro da criação com outros olhos, para questionar, refletir e se maravilhar. Este é um convite para explorar a grandiosidade do início, para entender como os ecos de Gênesis ainda ressoam em nossas vidas, mesmo após milênios. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades fascinantes sobre o primeiro livro da Bíblia. Nossa jornada começa com a própria palavra Gênesis. Derivada do grego antigo Gênesis, ela significa origem, nascimento, começo. Gênesis não nos fala apenas do nascimento do universo, da formação das estrelas e planetas, mas também do sopro da vida em nosso planeta. Imaginem a Terra ainda jovem, coberta de oceanos primitivos, onde a vida microscópica começava a florescer. Gênesis nos coloca diante dessa tapeçaria vibrante da criação, convidando-nos a contemplar a beleza e a complexidade do mundo natural. Mas Gênesis vai além da natureza física. Ele nos apresenta o nascimento da humanidade, a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. A autoria de Gênesis, como a de muitos textos antigos, é envolta em mistério e debate. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Moisés, o profeta que liderou o povo hebreu para fora da escravidão no Egito. Embora Moisés tenha vivido séculos após os eventos narrados em Gênesis, a tradição judaica e cristã sustenta que Deus revelou a Moisés a história da criação. No entanto, estudiosos modernos debatem a autoria mosaica de Gênesis, apontando para possíveis indícios de diferentes estilos literários e tradições orais entrelaçadas no texto. Independentemente da mão que escreveu as palavras, o poder e a influência de Gênesis permanecem intactos. Um dos aspectos mais intrigantes de Gênesis é a presença de duas narrativas distintas da criação. A primeira, em Gênesis 1, apresenta uma visão majestosa e ordenada da criação. Deus, em sua onipotência, fala e tudo se faz. Em Gênesis 2, a perspectiva muda. O foco se volta para a criação do homem a partir do pó da terra e para o sopro divino que lhe confere vida. Alguns estudiosos veem essas duas narrativas como contraditórias, enquanto outros as interpretam como complementares. Independentemente da interpretação, a presença de duas narrativas da criação em Gênesis nos convida a aprofundar nossa compreensão do mistério da criação. Gênesis não é apenas um livro, é uma crônica épica que abrange milênios de história humana. Começando com a própria criação do universo, Gênesis nos leva por um panorama épico, desde a formação do homem até a saga de seus descendentes. Acompanhamos a história de Adão e Eva, a tentação, a queda e a expulsão do paraíso. Testemunhamos a primeira família se desfazendo com o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Viajamos no tempo com Noé e sua arca, escapando do dilúvio que varreu a terra. Gênesis é um microcosmo da própria Bíblia, um terreno fértil onde os temas centrais da fé judaico-cristã brotam com força: o pecado, a queda, o juízo, a graça, o sacrifício, a fé e a promessa. Todos esses temas encontram suas raízes nas páginas de Gênesis. A tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden marca o início da luta da humanidade contra o pecado. A desobediência deles quebra a harmonia perfeita da criação e introduz o sofrimento, a dor e a morte no mundo.
Mas mesmo em meio à queda, a graça de Deus brilha. Vemos a fé sendo testada e fortalecida através das histórias de Noé, Abraão e seus descendentes. Gênesis nos mostra que a jornada da fé é raramente fácil. Para muitos leitores modernos, as longas listas de nomes e gerações em Gênesis podem parecer tediosas e irrelevantes. Mas, na verdade, essas genealogias são muito mais do que simples listas de nomes. Elas são fios condutores que tecem a tapeçaria da história bíblica. As genealogias em Gênesis servem para conectar o passado ao presente, mostrando a continuidade da linhagem humana desde Adão até os patriarcas que moldaram a história de Israel. Elas revelam como Deus trabalhou através das gerações, cumprindo suas promessas e guiando a humanidade em direção à redenção. Além disso, as genealogias servem como um lembrete de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, é um conto atemporal sobre ambição humana, orgulho desmedido e a busca pela unidade em um mundo fragmentado. Após o dilúvio, a humanidade, unida por uma única língua, decide construir uma torre tão alta que alcançasse os céus. Mas Deus, vendo a arrogância e a pretensão em seus corações, decide intervir. Ele confunde a linguagem dos homens, criando uma multiplicidade de línguas que impede a comunicação e a cooperação entre eles. A história nos ensina que a verdadeira unidade não é alcançada pela força, mas pela humildade e pelo respeito mútuo. A sombra do primeiro assassinato paira sobre a história da humanidade como um prenúncio sombrio da capacidade humana para o mal. Caim e Abel, irmãos unidos pelo laço de sangue, se tornam rivais em um conflito que culmina em tragédia. Abel, pastor de ovelhas, oferece a Deus o melhor de seu rebanho como sacrifício, e sua oferta agradou a Deus. Caim, agricultor, oferece os frutos da terra, mas sua oferta não agradou a Deus. Irou-se contra seu irmão Abel. Cego pela fúria, Caim atrai Abel para um campo e o mata, cometendo o primeiro assassinato da história. Nenhuma figura em Gênesis moldou a história religiosa da humanidade tão profundamente quanto Abraão. Considerado o pai do judaísmo e cristianismo, Abraão é um símbolo de fé inabalável, obediência radical e confiança absoluta na promessa divina. Chamado por Deus para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, Abraão embarca em uma jornada incerta em direção a uma terra desconhecida. Sua fé é testada a cada passo, mas ele nunca vacila, mesmo quando Deus lhe pede para sacrificar seu único filho, Isaque. A disposição de Abraão de sacrificar tudo por Deus se torna o modelo de obediência e devoção para as gerações futuras. Gênesis, o livro dos começos, surpreendentemente termina não na Terra Prometida, mas no Egito. Após uma série de eventos dramáticos, José, filho de Jacó, se torna governador do Egito, salvando o país da fome. A história de José, vendido como escravo por seus irmãos e elevado a uma posição de poder por Deus, é uma montanha-russa de emoções, traição, sofrimento, perdão e, finalmente, reconciliação. O livro de Gênesis termina com a morte de José, mas a história está longe de terminar. Seus ossos serão levados para a terra prometida quando o povo de Israel, libertado da escravidão no Egito, finalmente tomar posse da terra que Deus prometeu a Abraão. E assim termina nossa jornada pelas páginas fascinantes de Gênesis. Das origens do universo à saga da humanidade, exploramos mistérios,
desvendamos enigmas e descobrimos como os ecos do passado ainda ressoam em nossas vidas hoje. Mas a história não termina aqui. Gênesis é apenas o começo de uma jornada épica que se desenrola através das páginas da Bíblia. Continue explorando, continue questionando, continue buscando. A Bíblia é um livro inesgotável, cheio de sabedoria, inspiração e esperança. E aí, qual dessas curiosidades você já conhecia? Qual delas mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha com alguém que ama estudar a Bíblia.